Bem, os dedos duros já estão apontando aí quem são os cérebros do Banco Master. Depois que o Daniel Vorcaro foi preso, amigos ligados a Daniel Vorcaro, ou pelo menos que conviveu com ele e participou das negociações, depois, né, que foi decretada a prisão dele, maioria no STF, essa turma resolveu começar a dar entrevista. Entendeu? É como se fosse assim, ó, se eu for preso, entendeu? Vai lá e fala quem foi que fez, porque eu não posso me defender. Então parece que alguém deu uma entrevista no ICL Notícias. Nós vamos até reprisar um pedacinho aqui. E essa pessoa se mostra próximo a Vorcaro, porque diz que participou das reuniões na época que estava formando essas, né, a compra do Banco Máxima e colocando o Vorcaro como cabeça, testa de ferro do Banco Master para operar isso. E o pior não é isso não. O pior é que o negócio vem da Bahia mesmo. O negócio começou na Bahia, 2018, tá certo? E eu vejo muito o Rogério Marinho falar assim: a gênesis desse escândalo do Banco Master, desse esquema do Banco Master, nasceu lá na Bahia, no PT da Bahia, e aí né, ele compra briga lá com a turma, os caciques lá do PT da Bahia. Vamos ver o que esse trechozinho do ICL Notícia aqui, para vocês terem uma ideia, como é que é uma pessoa próxima ao Vorcaro, né? É como assim, olha, se eu for preso e não tiver jeito, entendeu? Vai lá e mostra quem é onde começou o negócio. Mostra que eu sou um testa de ferro mesmo, né? Que eu estou aqui de gaiato, que eu me deslumbrei e tal. Vai vendo. Quem é Benjamin Botelho de Almeida? Benjamin Botelho de Almeida era um funcionário do Banco Garantia, que posteriormente trabalhou no Banco Santos e que era acostumado a, para essas instituições onde ele trabalhava, realizar diversas operações que no mercado se chama de Gray Zone, que é a linha cinza, onde a lei não está muito clara quanto ao que é correto e o que não é correto. Bem, eu vim falando sempre aqui, né? Você lembra quando eu comecei a falar? Você lembra do Banco Santos, do Bamerindos, né? Do Pan-Americano, aquela coisa toda? Pois é. Aí, ó. Era um operador do Banco Santos que está envolvido nisso. Então a coisa já é know-how, entendeu? Dessa turma que gosta de quebrar banco para entrar no fundo garantidor. Vai vendo. E depois ele foi responsável pelo quê? Ele era presidente ou um dos principais diretores acionistas de uma holding que congregava debaixo de si uma securitizadora de recebíveis, uma gestora de recursos e uma administradora de fundos. Se chamava Grupo Áquila, a distribuidora se chamava Foco DTVM, que posteriormente alterou seu nome para Índigo e atualmente é conhecida no mercado por Cefer. Eu presenciei algumas reuniões nas quais antecederam a aquisição do anteriormente conhecido como Banco Máxima por Daniel Vorcaro pela intermediação de Benjamin Botelho. Como é que o Daniel Valcaro se apresentava nessas reuniões? Ele aparecia como um mero filhinho de papai que não conhecia nada e, inclusive, ele era objeto de gozação de alguns estagiários que, ao ver o tipo de pergunta que ele fazia para o Benjamin, achavam que como que um cara desse pode se candidatar a adquirir uma instituição financeira, não vai ser aprovado. Ao que tudo indica, ele teria sido convidado pelo Benjamin para poder viabilizar que uma pessoa desconhecida, que era o que ele mais queria, adquirisse uma instituição financeira e passasse a integrar o conglomerado do Grupo Áquila, para que o Grupo Áquila, a partir de então, com uma instituição financeira, pudesse ter uma atuação maior, que é o que hoje a gente conseguiu enxergar que ele atingiu seu objetivo. O que você está querendo dizer é que o Benjamin Botelho de Almeida é o cérebro por trás da operação da compra do Banco Massa pelo Daniel Valcaro, é isso? O cérebro por trás de toda a estruturação da aquisição do Banco Máxima para integrar o seu grupo era o Benjamin Botelho de Almeida. Quem são esses investidores
na época, né, dessa negociação para a compra do Banco Máximo? Em sua grande maioria, eram investidores offshore e fundos de pensão e regimes próprios de previdência privada de municípios e estados brasileiros. Bem, e aí o ICL Notícias, ICL, né? É um canal, a gente sabe que é um canal de esquerda, um canal petista roxo, né? Depois ele tenta colocar a culpa no centrão e jogar isso para a direita. Né? Ele faz um malabarismo lá e tenta jogar isso para a direita, que eu vi esse vídeo até o fim. Mas eu quero dizer para vocês que esse Botelho, agora vamos cá, eu pesquisei aqui, né? Aqui, ó. Como é que está aqui o negócio aqui do Botelho? Botelho. Cadê o Botelho? Está aqui, aprovação, Botelho. No mercado financeiro atual, março de 2026, Benjamin Botelho de Almeida é apontado por investigação da Polícia Federal como sócio oculto e o verdadeiro articulador por trás de Daniel Vorcaro no Banco Master, antigo Banco Máxima. Botelho é descrito como o operador que escolheu Vorcaro para ser o rosto de compra do Banco Máxima, estruturando a transação e a nova fase da instituição como o Banco Master. A Polícia Federal o identifica como o operador financeiro de Vorcaro nos Estados Unidos, mantendo vínculos com a corretora Safer Investimentos, antiga Foco, DTVM, o que está naquela denúncia ali. Ele já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal por gestão fraudulenta no próprio Banco Máxima entre 2014 e 2016. Botelho e a Safer, né, Investimentos foram alvos da segunda fase dessa operação sob suspeita de integrar um esquema de repasse de recursos para negócios da família de Vorcaro por meio de offshores em Bahamas. Aí fala, investigações do ICL Notícias sugerem que Botelho administrava fundos que continham recursos do narcotraficante espanhol Oliver Ortiz, dinheiro que teria sido usado na capitalização do banco. Embora Vorcaro fosse o controlador oficial, analistas e investigadores tratam Botelho como o cérebro financeiro do grupo, sendo ele atualmente considerado foragido por não ter cumprido ordens judiciais. Tá vendo? Então, ó, o cabeça está fora. Quer dizer, prendeu o testa de ferro e o cabeça está fora. Então, a Safer Investimentos, oficialmente Safer Investimentos, distribuidora de títulos e valores imobiliários, é uma instituição financeira sob o seu nome anterior, Foco DTVM. Tornou-se peça central nas investigações sobre as fraudes bilionárias que levaram à queda do Banco Master em 2026. Espera aí que nós vamos chegar no PT da Bahia. Né? Essa empresa, né, foi fundada em 30 de novembro de 1994, acumulando mais de 31 anos de registro. Aí vem aquela coisa do Banco Sans, quebrou, o dinheiro foi, entendeu? Então pegou o dinheiro, o dono do Banco Sans foi preso, ficou um pouquinho, depois saiu, entendeu? E o esquema continuou, né? A turma que continua. Aí, esse Botelho deve ter perto de 50, 60, entre 50 e 60 anos, né? Porque em 1994 ele já era dono do negócio, né? E aí você lembra, né, desses vídeos que eu fiz anterior aí, né? Durante anos, a Foco DTVM operou no mercado de estruturação de fundos e foi acusada de participar de um esquema de gestão fraudulenta no Banco Máxima, utilizando o fundo Aquila, que ela falou aí, né? A transição para o nome Safer Investimentos ocorreu quando a empresa mantinha laços estreitos com Daniel Vorcaro, servindo como braço operacional para movimentação de recursos. Aí veio a Safer Foco, é apontada como a entidade que administrava os fundos que viabilizaram a entrada de Vorcaro no setor bancário em 2017 e 2018. Quem era governo na época? O governo Temer. Quem era ministro da Justiça na época era o Alexandre de Moraes, que depois foi para o STF, graças à morte de um ex-juiz que era o homem que cuidava da Lava Jato.
Então, em janeiro de 2026, o ministro Dias Toffoli ordenou que a Safer Investimentos e Benjamin Botelho fossem alvos de buscas e bloqueios. Tá bom. Aí, vamos lá. Triangulação de recursos. Perícia da Polícia Federal indica que a Safer foi utilizada para repassar milhões de reais a empresas controladas pela família de Daniel Vorcaro, como a Milo Investimentos e a Mercato Incorporações, sem lastro econômico claro. Parece que acharam 2 bilhões na conta da família do Daniel, né? 2 bilhões, hein, gente? Estava lá com o pai do Vorcaro, lá, uma coisa assim. Atualmente, a empresa é descrita como o principal veículo de lavanderia do grupo, sendo fundamental na arquitetura financeira que gerou o rombo de 52 bilhões no sistema financeiro nacional. Agora, a idade exata do Benjamin Botelho de Almeida, né, não é divulgada, você não acha aqui não, mas ele deve estar entre 50 e 60 anos, né, considerando que ele vem de 1994 já operando, né? E ele encontra-se foragido. Agora vamos chegar no lance da Bahia. Como é que a coisa vai chegar na Bahia? Esse que está aí por trás, aí, como coloca capital, quando ele diz que tem um narcotraficante, aquela coisa toda, lavagem de dinheiro, tem um espanhol. A relação envolve o investidor espanhol Dani Moreno, apontado por investigações recentes como sócio oculto financiador de negócios ligados ao Banco Master, instituição que adquiriu o prédio do antigo armazém localizado no bairro Comércio, em Salvador, para transformá-lo na sede do Banco do Nordeste. O imóvel, um casarão histórico restaurado, serviu de palco para a celebração do aniversário de 46 anos do PT em fevereiro de 2026, com a presença do presidente Lula. Lembra quando eu falei isso para vocês? Eu já fiz até um vídeo sobre isso, vou até reprisar aqui, ó, a festa do PT lá, vamos ver. Parabéns pra você! Viva o maior partido de esquerda da América Latina, está completando 46 anos de história. E a gente está hoje aqui em Salvador, nesse grande evento. Então, uma honra para mim, como deputado estadual, líder da bancada do PT na Alepa, membro do Diretório Nacional, estar aqui comemorando essa data tão importante para esse partido, para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro de uma forma geral. Bem, vocês viram aqui atrás, né? Atrás aqui tem esse prédio aqui, ó. Esse é o armazém. Esse é o armazém localizado no bairro do Comércio, em Salvador, né? E apontado por, né, esse Dani Moreno, né, que é conhecido aí como o homem ligado ao narcotráfico lá espanhol, né, que comprou esse negócio aí e começou a restaurar. E aí o PT vai lá e faz uma festa de aniversário na sede dos caras, entendeu? Eu vou soltando o vídeo aqui, sem áudio, e vou mostrando aqui que está aqui, que eu achei. Vamos lá. O imóvel, um casarão histórico restaurado, serviu de palco, né, para a celebração do aniversário de 46 anos do PT em fevereiro de 2026, com a presença do presidente Lula. O prédio foi adquirido e revitalizado pelo Banco Master para ser sua sede regional. O partido PT alugou ou utilizou o espaço para o evento comemorativo. Dani Moreno, que é o investidor, né, desse empreendimento, é alvo de denúncias que sugerem que ele teria aportado os recursos, supostamente de origem ilícita, ligada ao narcotráfico, para viabilizar a expansão e a estrutura financeira do Banco Master no Brasil. A escolha do local para o aniversário do partido gerou repercussões indevidas, devido às suspeitas levantadas por veículos de imprensa, como o ICL Notícias, sobre a origem do capital utilizado na aquisição do imóvel pelo banco. A relação entre Benjamin Botelho de Almeida e Dani Moreno, identificado em investigações recentes como o narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate,
reside na intermediação financeira que viabilizou a ascensão do Banco Master. De acordo com denúncias e investigações da Polícia Federal, Operação Compliance Zero, os principais pontos de conexões são: Benjamin Botelho Almeida é apontado como o operador financeiro que geria o grupo Aquila. Aquila, não sei. Esse grupo administrava fundos de investimentos que teria sido utilizado para injetar capital de origem lícita no Banco Máximo, atualmente Banco Master. A ponte para Daniel Vorcaro, relatórios e depoimentos indicam que Benjamin foi o responsável por apresentar e inserir Daniel Vorcaro nas negociações de compra do banco. O capital utilizado para essa aquisição viria de fundos ligados a Dani Moreno, o Oliver Ortiz, sugerindo que Vorcaro atuaria como o testa de ferro para o investidor espanhol. Dani Moreno é acusado por ser o verdadeiro proprietário oculto por trás dos aportes financeiros do banco, utilizando a estrutura do sistema financeiro para lavar recursos provenientes do narcotráfico internacional. Benjamin Botelho, por sua vez, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por gestões fraudulentas ao simular a valorização de ativos para ocultar essas operações. Essa rede de conexões resultou na liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central em novembro de 2025 e na prisão preventiva de Daniel Vorcaro em março de 2026. Tem outra história também que tem a ver... Aí que o Rogério Marinho pega pesado, entendeu? Aí aquele senador lá do PT da Bahia fica para morrer com ele, né? O investidor espanhol envolvido com a rede de supermercados Cesta do Povo na Bahia e o Cred Cesta é Inácio Morales. Os espanhóis aí. Né? A compra da Ebol. Em 2018, Inácio Morales, representante do grupo NGV Empreendimentos, arrematou em leilão a empresa baiana de alimentos, Ebol, que geria a rede Cesta do Povo pelo valor de 15 milhões. Morales iniciou o negócio em sociedade com o empresário Augusto Lima. A operação envolvia não apenas os supermercados, mas também o Cred Cesta, um cartão de crédito consignado destinado a servidores públicos da Bahia. Posteriormente, a operação do Cred Cesta foi integrada ao Banco Master, antigo Banco Máximo, sob a gestão de Daniel Vorcaro e o próprio Augusto Lima. Denúncias recentes sugerem que a estrutura do banco teria contado com investimentos de outros nomes espanhóis, sob investigação, como Oliver Ortiz de Zarate Martins. Então, deixa eu tirar a turma do aniversário aqui, porque até fica chato eu ficar passando isso aqui. Até pedir desculpa aí para a turma do PT aí, entendeu? Porque é uma festa de aniversário, né? Mas é o que está colocado, entendeu? E se vocês perguntar ao Rogério Marinho, ele dá um show sobre isso, ele sabe tudo. Ele fala, não, a gênese do Banco Master começou lá na Bahia, né? Então, esses investidores espanhóis aí que mexem com o narcotráfico e tal, né? Começou a lavar dinheiro aí depois teve um que comprou, né, o Cred Cesta, que era uma rede de supermercado que era estatal, depois eles fizeram um negócio da China para privatizar e caiu na mão desse grupo. E esse grupo começou a criar, né, o Cred Cesta, que era um cartão de crédito que as pessoas, os funcionários públicos do Bahia ficavam comprando, né, nesse supermercado. E depois esse Cred Cesta abriu crédito para eles comprarem, né, em vários lugares, usar como se fosse assim, né, um Nubank, né, esses bancos assim que operam, né, dessa forma. E aí o pessoal foi se endividando, os juros eram altíssimos, né, desse cartão, e aí o pessoal queria sair desse cartão, passar para outra carteira de financiamento, e o governo da Bahia não deixava não, entendeu? E essa turma foi ficando. E dali foi esparramando para o Brasil inteiro. E aí a coisa foi lastrando, entendeu? Aí foi fundo de pensões de outros lugares, aquela coisa toda. Então, vai me desculpar a turma do ICL, que tenta jogar isso no colo da direita, no colo do centrão, mas como diz o Rogério Marinho, né, a gênese dessa cadeia de falsidade, de escândalo e de articulação de crime organizado, né, com certeza, a gênese, como diz Rogério Marinho, nasceu lá no governo da Bahia. Um abraço para vocês.
Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileiro da liberdade. Esse é o vídeo 915 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Apoia a TV Del Rey. Qualquer valor que você mandar. A gente não tem esses vínculos aí com essas maracutaias não, mas a gente quer esse pingadinho que você manda. R$5, R$10, às vezes alguém manda 20, às vezes alguém manda mais um pouquinho, porque pode, entendeu? E assim eu vou pagando a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, né, a conta da farmácia, a conta da internet, a conta, né, do supermercado, e aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, porque a nossa função aqui é chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Obrigado a vocês, membros da CCI, que nos acompanham, que nos ajudam a compartilhar esse vídeo e curtindo, comentando, como sempre, né? E se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ajude a gente a crescer com esse projeto humilde de uma comissão cidadã de inquérito. Hein? Fala sério. Fiquem com Deus.